Amém? Glória a Deus. Pai, continua falando conosco através da Tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas revelações sobre os dons, que nós possamos crescer na revelação e na prática, em nome de Jesus. Amém. Irmão, não sei exatamente o tema dessa mensagem, estou com várias ideias, depois eu falo para o Anderson, mas talvez poderia ser governe sua vida, crie seu mundo. Vamos basear aqui no Salmo 115, versículo 16. Parabéns por vocês, corajosos, vencedores, que tomaram uma posição de valorizar a reunião da igreja, porque certamente amanhã você vai ter que trabalhar, com calor ou com frio, né? Agora, a mentalidade que domingo é dia de descanso, torna, né, de segunda a sábado a maioria trabalha, domingo é o dia do descanso, né? Não sobra nada para congregar praticamente. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Eu não consigo ministrar assim, eu não sou nem muito bom de série, eu não consigo muito trabalhar assim, eu consigo mais trabalhar as verdades que eu percebo que Deus está trabalhando no momento. Confesso que hoje estava com muita vontade de usar um esboço que já tenho lá no computador. Certamente, acordar cedo, no frio, estava com muita dificuldade de raciocínio, devido ao excesso de frio, excesso de sono. Mas, ali foi, na graça de Deus, eu acredito que deu para organizar um pensamento aqui para compartilhar com os irmãos, né? Eu gostaria de insistir em algo aqui, né, nessa manhã. É um erro muito comum, né, para igrejas como a nossa, que focam corretamente, parece um erro para igrejas como a nossa, que focam corretamente, é isso mesmo que você está escutando, que focam, né, no ensino da nova aliança, da graça de Deus. Você vai ver igrejas que comumente focam neste assunto, que podem cair num certo erro, né, num certo erro. É o erro de achar que tudo acontece automaticamente. Como nós enfatizamos muito algumas verdades muito poderosas, muitas pessoas acabam não entendendo o seu próprio papel e a resposta que precisam dar, seja individualmente ou coletivamente como corpo. Então, ao ouvirmos muitas coisas poderosas, como tudo já está consumado, Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades. Você já é completamente abençoado com toda a sorte de bênção. E tantas verdades poderosas que nós ouvimos, né, na nova aliança. Muitos, né, acabam entrando em um estado de passividade. Agora, nós não vamos abandonar o ensino da nova aliança para corrigir a passividade. Nós vamos corrigir a passividade com o ensino da nova aliança. Amém? As pessoas, né, elas não entendem isso. Nós não podemos mudar a base do Evangelho porque se algumas pessoas não estão entendendo e não está dando um certo resultado. Nós temos que corrigir ainda a crença errada que faz com que o resultado não venha do Evangelho na vida das pessoas. Muitos, né, passam a viver apenas em esperança, e esperança é importante, né? Mas apenas passam a viver em esperança, e nós falamos isso semana passada, em vez de viver hoje uma vida pela fé. A Bíblia diz: o justo viverá pela fé. A graça sem fé não tem utilidade, se torna infrutífera nas nossas vidas. Amém? E por causa disso eu gostaria aqui, irmãos, de compartilhar aqui algumas coisas para ver se nós reforçamos alguns princípios importantes. A primeira coisa que nós temos que entender aqui nessa manhã
é que não existe nada que aconteça na terra sem a participação do homem. Então, assim, nós precisamos entender isso. Existe uma cooperação entre Deus e os homens. Deus, na sua soberania, escolheu dar a terra aos homens. Amém? Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Deus, para agir na terra, ele tem que agir de forma legal. Deus só age de forma legal, Deus nunca age na ilegalidade. Tudo que Deus criou tem ordem, Deus não aceita desordem. Então Deus deu a terra aos homens. Tanto que para Deus enviar Jesus, você observa que existe todo um princípio organizado que não quebra o próprio princípio de Deus. Nós podemos perceber isso no estabelecimento da aliança entre Deus e Abraão. Através dessa aliança, nós temos a legalidade para que Cristo pudesse vir. Todo o processo da salvação cumpre o processo da legalidade, Deus ter dado a terra aos homens. Por isso que Jesus, que é Deus, se fez homem. Ele se fez homem. Todo ensino que não confessa que Jesus veio em carne é um ensino maligno. Jesus teve que vir em carne para morrer na cruz. Ele era 100% Deus, mas se tornou 100% homem. Todo o processo da salvação, você vê a sombra disso, isso figurado na aliança que Deus fez com Abraão, que depois se cumpre essa aliança, enviando Jesus como homem e morrendo na cruz, e cumprindo todo o processo legal. Amém? Todo o processo legal. Então nós precisamos entender isso, é muito importante você entender isso. Agora, outro princípio aqui muito importante, irmãos, muitos de forma equivocada acreditam que é Deus que está governando sobre a terra. Hoje, não acredito que é Deus que está governando sobre a terra. Aí ficam com aquela questionamento comum, essa pergunta comum, poxa, como que Deus pode permitir que as pessoas estejam, tantas pessoas com necessidade? Como que Deus pode permitir tantas pessoas na África com necessidade? Né? Como que Deus pode permitir tantas pessoas no Caximba com necessidade? Brincadeira. O Luciano Huck uma vez acabou com o Caximba, mas ajudou, né? Ele ajudou, você tem que agradecer o Luciano Huck lá. Estou brincando que o Renan e a Bruna moravam no Caximba, né? E realmente a coisa lá na parte que nós fomos não estava muito boa mesmo. Mas não é que nem também falaram, né? Mas enfim, perto das necessidades do mundo, o Caximba é um batel. Porque tem lugar realmente em extrema necessidade, né? Então assim, eu pergunto para você, pare para pensar sinceramente, você realmente acredita que é Deus que está governando sobre esse mundo? Como um lugar com tantos problemas, com tantas injustiças, poderia estar sendo governado por Deus? Né? Como um lugar com tanto problema, tanta injustiça, tanta desigualdade, tanta corrupção, aqui no Brasil a coisa estão prendendo os procuradores e soltaram o bandido. Quem governa sobre este mundo e o resultado deste mundo é o resultado das decisões dos homens. Até esse momento. Vai chegar o tempo que ele governará plenamente. E nós podemos trazer por antecipação o governo dele, o reino dele. Mas, de fato, nós não estamos vivendo na plenitude do reino dele. Nós podemos, sim, pela fé, trazer à existência hoje o reino dele. Se nós aprendemos a nossa responsabilidade e dermos a resposta que nós precisamos dar. Mas, de fato, não é hoje aqui, nós não estamos no reino de Deus. Como estaremos? E aí sim nós vamos ver o que é governar com justiça. Amém? Então que fique claro, quando alguém falar assim, como que pode e tal, e as crianças que estão sofrendo? Jesus também não gosta das crianças que estão sofrendo. Jesus também não gosta das injustiças. Não.
Agora, existe uma diferença de governo e vontade de Deus. Amém? No Brasil, supostamente, nós estamos numa democracia, que já não estamos mais plenamente. Acho que nunca tivemos e agora estamos na pior fase. Fica atento. E nós, o povo, está assistindo. Nós estamos assistindo eles destruírem o nosso país. Só um cidadãozinho, ele está fazendo tudo, quebrando todo o princípio legal, jurídico, e fazendo o que quer. E nós estamos assistindo. Só pelo povo ter deixado o procurador perder o mandato, nós estamos deixando. Pode ser que uma hora não tenha mais como voltar. Esse é o fato. Então, no Brasil, nós temos supostamente um modelo democrático. Em grego, democracia significa poder do povo. É o poder do povo. Então, vamos lá. Obviamente, o povo não governará. Não é o povo efetivamente que governa numa democracia. O povo vai lá e escolhe, elege pessoas para tal finalidade, para que o represente a vontade, o poder do povo. O governante está lá para representar o poder do povo, a vontade do povo. Isso é uma democracia. Da mesma forma, Deus elegeu sua igreja para que governe em seu nome. No entanto, não é Ele que de fato governa, Ele governa através da sua igreja, que está aqui na terra e recebeu legalidade para isso, recebeu autoridade para isso. Agora, quando nós refletimos, no princípio da democracia do governo, um governante então deveria ser um representante daquele que o designou. Um político do povo e a igreja de Jesus. Agora, eu pergunto para você, você vota num político, ele está lá para te representar, mas quando você percebe depois, ele não te representa adequadamente. Jesus morreu pela humanidade para formar a sua igreja, para que a sua igreja o represente, mas a sua igreja não o representa adequadamente muitas vezes. Esse é o fato. Você está entendendo? Nós precisamos aprender a viver em fidelidade, governando na terra, segundo a vontade de Deus. É isso que Deus espera de nós. Você olha para a injustiça do seu lado e você pergunta o que Deus vai fazer. E Deus olha para você e pergunta o que você vai fazer. Esse é o fato. Nós estamos esperando que Deus faça o que Deus já fez. E Deus está esperando que nós nos manifestemos sobre a autoridade que Ele já nos deu. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não faz. Mas existem diversas escolhas. O problema nunca está em Deus. O problema está na resposta do homem diante de Deus e das circunstâncias. O que Jesus fez por nós, nós não desfrutamos automaticamente. Existem princípios para que nós possamos desfrutar. E nós precisamos dar a resposta certa. Você pode viver a vida inteira depressivo. Você pode viver a vida inteira doente. Você pode escolher isso. Ou você pode governar sobre isso, na autoridade que foi lhe dada, em nome de Jesus. Você pode ser um instrumento do governo de Deus, da manifestação do reino de Deus, na vida das pessoas que estão sofrendo. Ou simplesmente nós vamos continuar questionando. E Deus, quando você vai fazer? Deus está falando, eu já fiz. Quando você vai manifestar o que eu fiz?
Deus não escolheu algumas comunidades locais para ter mais êxito do que outras comunidades. Isso é uma grande ilusão. Eu não acredito nesse negócio que as pessoas gostam de falar, eu tenho a unção do crescimento da igreja. Não tem isso na Bíblia. Que o fulano de tal tem a unção do crescimento. Que o modelo tal tem a unção do crescimento. Que o apóstolo tal tem a unção do crescimento. Isso não está na Bíblia. Pelo contrário, diz que nós recebemos a unção do santo. A unção de Jesus. O que acontece é que algumas pessoas, algumas comunidades, algumas lideranças realmente se posicionam melhor do que outras. Como podemos nos certificar de que a vontade de Deus será feita na terra? Nós que é que precisamos dar a resposta. Nós é que ativamos aqui as coisas. Nós recebemos a autoridade de Deus para fazer a coisa acontecer aqui na terra. Parece uma coisa assim. Estou dando risada de um vídeo, né? Que os caras. Eu já falei desse vídeo tantas vezes, tomara que se veja lá de risada, assim, né? Que são o cara falando o texto do Senhor é meu pastor, falando do presbiteriano, dos church, e aí o último lá ele usa um pastor, né? E falando. O cara falando, eu sou o meu pastor, acho que mais ou menos assim, eu agora sou o meu pastor, e nada faltará para Deus. Assim, não é isso que eu estou dizendo aqui, irmãos, não estou tirando Deus do lugar dele de honra. É que tem alguns que parece que não precisam mais de Deus, não é isso. Mas Deus não é honrado da nossa passividade. É ou não é? Deus não é honrado na nossa passividade. E nós podemos sim fazer as coisas acontecer aqui na terra. Fala para o irmão, você pode fazer as coisas acontecer aqui na terra. Irmãos, não teria sentido nós passar por um tribunal se nós não temos governo. Se o governo está na mão de Deus, por que ele iria falar para você passar por um tribunal chamado Tribunal de Cristo para prestar conta do bem e do mal que você fez através do corpo, se tudo está na mão dele? Significa que aqui o seguinte, governo fala de escolha, a escolha está na mão do homem. Deus na sua soberania, Ele é soberano, e a soberania de Deus é essa. Ele deu o poder de escolha ao homem, Ele deu a terra para os homens, Ele escolheu isso. Ele te deu autoridade para você decidir. Então, se Deus que está governando tudo, por que tem alguns irmãos que não vieram hoje de manhã? Foi Deus que governou, pegou a mão deles, amarrou na cama e disse, vocês não vão hoje. Não, você teve que acordar, você teve sono, você teve que tomar uma decisão. E Deus te deu o poder para tomar a decisão. Ele não te amarrou. Ele não obrigou os anjos dele a pegar você pelas mãos. Imagina, eu queria, irmãos, que pudesse. Eu queria. Falar, anjo, vai lá, pega tudo que ficou em casa e traz agora aqui, chegando aqui, ó, com as perninhas balançando. Imagine. E venha tudo de pijama. Só os pelados, coloque uma roupa neles. É ou não é? Não é assim. Teve poder de escolha. Esse é um fato importante. Aí Deus nos dá instrumentos para que nós possamos então manifestar o reino dele, por antecipação agora. Uma das formas, irmãos, de nós trazermos a vontade de Deus é através da oração. A oração é um dos instrumentos que Deus nos deu para trazer a vontade dele para a terra. A oração não é eu ficar falando para Deus um monte de coisa ali, não. A oração é eu perceber o coração de Deus e declarar o coração de Deus sobre a terra. Eu vou ter comunhão com Deus, eu discerno Deus, eu ouço a Deus e uso a proclamação. O falar, oração é falar, é ouvir e depois falar.
E ao ouvir a Deus, eu proclamo a vontade de Deus sobre a minha família. Por isso que, irmão, você tem um problema sério. Se você tem que trabalhar como eu, observador não resolve nada. Aqueles que só assistem uma reunião não resolve nada. Aqueles que proclamam resolvem as coisas. Agora, normalmente, em vez de proclamarmos a vontade de Deus sobre a terra, nós proclamamos o que as circunstâncias estão nos mostrando sobre a terra. É ou não é? Nós normalmente só somos aqueles que dão um diagnóstico natural do que estamos vendo sobre a terra. Ah, essa igreja, os irmãos não querem compromisso. Ah, o meu filho não quer nada com Deus. Ah, no meu bairro ninguém quer nada. Ah, Curitiba é uma cidade difícil. Ah, não sei o que, aquilo lá. E nós vamos só proclamando as coisas naturais. Isso não precisa, nós já estamos vendo elas. Mas quando nós vamos em oração, discernimos o coração de Deus e começamos a proclamar o coração de Deus sobre a terra, nós trazemos a existência pelo poder de Jesus. Nós não somos vítimas de nada, nós não somos refém de nada. Deus nos deu autoridade. Mas nós precisamos usar. Tem certas pessoas que teriam mais vantagem na vida se ficassem mudos. Seria muito mais vantagem, porque só estão criando porcaria. E aí tem pessoas que se gabam ainda, né? Eu não falei que não ia dar certo? Eu não te falei? Eu não te falei que não ia dar certo? A pessoa ainda, eu falei que isso ia dar errado e deu errado. Sim, você criou aquilo que ia dar errado pela sua palavra. Você ouve do médico e proclama o que o médico disse. Eu escutei não sei se falei semana passada, vou falar de novo, vou falar de semana que vem. Eu escutei de uma pessoa, ela teve uma grande vitória sobre o câncer. Eu escutei ela na internet falando assim, você sabe, né? Mais ou menos assim, o câncer não tem cura. Na verdade, eu estou com a doença controlada. Eu falei, misericórdia! Olha o que ela está proclamando sobre a vida dela. O câncer não tem cura, e ela falou, o câncer não tem cura e o câncer só está controlado, mas pode se manifestar a qualquer momento. Está amarrado. Essa semana uma irmã falou para mim que foi no exame de rotina dela e a pessoa falou para ela, tá legal, mas saiba que vai voltar essa doença. Ele é especialista em doença, nós somos especialistas do reino de Deus. Cada um trabalha na sua especialidade, mas a igreja trabalha na especialidade do céu e declara o céu sobre a terra. Seja feita a tua vontade, aqui na terra como é no céu. Esse é o segredo da Bethel, do Bill Johnson. Ele acredita muito nesse texto. Ele acredita que esse é um dos grandes chamados de Deus para a igreja. Trazer a realidade do céu para a terra. É a nossa responsabilidade. Porque nós é que somos os representantes. Amém? Não fique quieto, ouça a vontade de Deus e proclame ela, proclame ela, proclame ela. Nós temos, quem vir abrir o culto aqui tem que proclamar o que quer ver no culto. A pessoa que abre o culto tem que saber por que vai abrir o culto. Ela está aqui para proclamar a vontade de Deus sobre o culto, discernir o coração de Deus e proclamar o coração de Deus sobre o culto. Amém? Segundo aspecto, como podemos nos certificar de que a vontade de Deus será feita na terra? Através do crer. É assim, irmãos. A legalidade para que as coisas aconteçam na terra está no quê? Quando é encontrado na terra alguém que crê. Quando encontramos na terra, quando Deus encontra na terra alguém que crê, porque Ele deu autoridade para os homens, Ele recebeu a autoridade daquele que deu autoridade para manifestar o milagre. Temos que crer.
Por isso é a responsabilidade nossa guardar o nosso coração contra a incredulidade. Guardar completamente contra a incredulidade. Amém? Vamos lá. Jesus, nós sabemos que nesse exato momento aqui, na nossa cidade, tem muitas pessoas que se morressem iriam para o inferno. Agora, da parte de Deus, tudo foi feito. Porque Ele já morreu por toda a humanidade. Amém? Agora, nós podemos pregar e a pessoa responde querendo ou não na mensagem do Evangelho. O negócio está aqui na terra. Amém? Nós temos o auxílio, sim, do Espírito Santo para convencer, mas ele vai convencer a partir daquilo que nós respondemos. Então, por que tem igrejas que ganham mais vidas e igrejas que ganham menos vida? Porque tem gente que prega e tem gente que não prega. E aí nós que viemos talvez de um sistema muito falando de números, nós achamos que agora nós... Eu descobri uma coisa, irmãos, isso para mim está muito claro. É melhor uma igreja que fala muito de números, mesmo que a pessoa que fala dos números esteja falando pela motivação errada, do que aquela que não fala, não prega e não faz nada. Porque ainda que fala muito de números, ainda que aquela que pressiona muito para ganhar almas, pelo menos ali está tendo conversão. E no outro lado aqui não está acontecendo nada. Não está acontecendo nada. Nós só estamos conversando, né? Você viu aquela igreja? Pressiona, né? Aquilo é um sistema de multimarketing, multinível, não sei o quê. Poxa, nós não somos assim, não, nós estamos aqui, nós três aqui, já faz 20 anos juntos, né? Nós não somos que nem aqueles lá, batizar 100 assim é fácil, batizar 200 assim é fácil, ser 5 mil assim é fácil, mas nós estamos aqui, nós três, nós se amamos. Isso aí, e não vai para o Evangelho. Mas ainda... Na Bíblia, Paulo fala, prega a tempo e fora de tempo. Nem que seja por torpe ganância, o Evangelho tem que ser pregado. Não tem um texto bíblico que desestimula sobre pregar, irmãos. Uma vez eu e o Alexandre fomos lá numa micro-igreja, vamos falar a linguagem daqui, lá de São Paulo. A Beth também estava, e eles começaram a falar, e de repente eu vi desestimulando o evangelismo ali. Eu não aguento, irmãos, eu não aguento. Politicamente correto não é meu dom. Eu falei, irmãos, a Bíblia diz isso aqui, ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Você está entendendo? Você e eu precisamos assumir a responsabilidade pelo crer. Amém? Precisamos agir como embaixadores. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 diz assim: se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ele nos deu, olha que texto forte aqui. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus já fez a parte dele? Já, bem feitinho, por isso que ele disse, está consumado. Agora nós temos que fazer a nossa parte, que a palavra da reconciliação está conosco, está conosco. Como se Deus por nós rogasse. Versículo 20, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Olha que texto poderoso. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feito justiça de Deus.
Irmão, sabia que nós fomos feitos justiça de Deus? Ele nos fez justo para nós sermos a sua justiça sobre o mundo. A sua justiça sobre o mundo. Nós temos que começar a lição de casa aqui entre nós. Jamais nós podemos deixar entre nós alguém passar necessidade. Porque quando nós socorremos as pessoas, nós estamos manifestando a justiça, o reino de Deus ao mundo. Nós estamos anunciando, esse é o reino de Deus, é o reino de justiça. Porque na cabeça de Deus não existe essa questão de um ter bilhões e o outro estar passando fome. Isso para Deus é injustiça. E nós somos os reparadores de injustiça. Inclusive a injustiça do preguiçoso, que não quer contribuir com nada. Aí nós chegamos para ele, tu que não quer trabalhar, então não coma. Porque você, em vez de manifestar o reino de Deus, você está manifestando injustiça, sendo preguiçoso. Amém, meus irmãos? Nós somos embaixadores, nós somos representantes de Jesus aqui na terra. Está conosco esta responsabilidade e nós precisamos exercer com fidelidade isso que Deus nos designou. Amém? Precisamos entender que se o governo da terra foi dado aos homens, Deus agora só pode executar sua vontade aqui na terra através de homens que vivam em obediência e rendição. Em obediência e rendição. Viver pela fé é viver em fidelidade. Viver pela fé é viver em obediência e rendição à vontade de Deus, manifestando ela todos os dias, em todas as oportunidades, aqui na terra como é no céu. Esse é o nosso chamado. Deus entregou a terra aos homens. Amém? Então nós precisamos manifestar isso. Por isso nós temos que viver a nossa vida em rendição a Deus. Amém? Nós nos rendemos a Deus, nós nos rendemos à sua vontade e manifestamos a sua vontade através da autoridade que Ele nos deu para governar sobre a terra. Isso é tão importante, irmãos, que a Bíblia, quando vai falar sobre a escolha dos presbíteros, fala de homens que governam a sua própria casa. Nós gostamos de ficar aí espiritualizando e falando bonitinho que Deus governa a minha casa. E Deus está falando, eu quero é que você governe, mas segundo a minha vontade. Eu quero que você se renda à minha vontade, mas que você venha sobre a sua casa e manifeste a minha vontade sobre a sua casa. O governo foi dado a você. Você vai governar segundo o meu coração, segundo a minha vontade, mas quem governa lá é você. Por exemplo, você podia fazer uma escolha, pegar seus filhos hoje e falar, coitadinho deles, eles não vão vir hoje de manhã, está tão friozinho para eles. Eu não vou tirar o meu bebezinho de 12 anos da cama hoje. Aí eu olho para ele assim e falo, nossa, tadinho dele. Né? Mas não é bonitinho assim, você vê, eu estou vendo a imagem aqui, ele com a cobertinha de pelúcia. É ou não é? É Deus que tira ele da cama ou você? Deus tira através de você, mas é você que tem que tirar lá. É você que tira. É muito fácil falar, Deus está governando a minha casa, e se der alguma coisa errada, quem é que se responsabiliza? Sabe por que nós não gostamos de assumir que nós que governamos? Porque nós não queremos nos responsabilizar. Por isso que tem um monte de gente aí no Brasil e no mundo afora dizendo, eu fui machucado pela igreja. Você foi machucado porque não assumiu o controle da sua vida. Esse é o fato. Irmãos, eu nunca aceitei. Eu não sou um cara que endureça o coração para líderes, mas eu já cheguei a conversar com líderes sobre coisas que eu não acreditava ser, de fato, a vontade de Deus, sobre pessoas que passaram do ponto que deveriam passar. Mas no demais eu fiz por convicção no evangelho que eu deveria fazer em amor, não esperando resposta de ninguém. Agora o fato é esse. É tão séria a questão do governo, e aí a Bíblia fala assim, por quê? Como você vai governar a casa de Deus se você não governa a sua própria casa? Não está dizendo que você tem que governar só a sua casa, mas está dizendo que a sua casa é o teste mínimo para você liderar algo maior que a casa de Deus. Não tem como. Aí olhamos assim, né?
o bebezinho avançou, agora está com 16 anos. Agora chega segunda-feira, acorda, levanta, vai trabalhar, acorda, levanta, vai para a escola, não pode perder essas matérias. Mas congregar, ouvir a palavra, não é tão importante. Você escolhe o resultado do seu governo. Faz o L. É ou não é? Irmãos, nós temos que tomar cuidado com a interpretação de Romanos capítulo 12. Que sempre o voto nós votamos e depois jogamos tudo na conta de Deus. Nós votamos, nós escolhemos nós escolhemos nosso cônjuge, nós escolhemos o nosso governante, nós escolhemos tudo e depois é responsabilidade de Deus. É ou não é? Depois é Deus. Você tem que pensar bem como é que você vai votar lá. Você que está votando. Não vai pegar o nome do vereador na esquina. Puxa, como que é o nome desse aqui? Ah, pega esse aqui mesmo, vai esse aqui. O pessoal começou a aprender um pouco mais sobre voto, né? Sobre falar sobre política, né? Aprendeu um pouquinho mais, né? Em vez de ficar ali. Antes, os caras jogavam tudo os negocinhos no bairro, só via neguinho pegando para vereador lá. Quem você votou na última eleição, você lembra? Você está fiscalizando quem você votou? Esse é um fato, né? Você vê que Jesus, ele usou tanto o seu governo, ele sabia tanto da autoridade, que ele deu ordem à natureza. Jesus deu ordem à natureza. Acalma-te, mar. Psh. Nós não somos vítima de nada. Nós temos a possibilidade em Cristo de reinar sobre aquilo que reinava sobre nós e trazer o reino de Deus sobre a terra. Isso é algo muito poderoso. Amém? Então, precisamos ser pessoas rendidas a Deus. Um dos dons de Romanos 12 fala do dom de governar. Amém? Dom de governar. Na criação do homem, Deus fala sobre domínio. Isso fala de governo. Isso fala de governo. Amém? Como você está governando a sua casa? Eu tenho algumas conversas com a minha esposa. Eu sou muito intencional, eu sou muito vigilante. Eu sei quem são os amigos da minha esposa. Estou vigilante, eu estou sempre acompanhando, converso com ela. Como é que está a série, como é que está o livro, até com as pessoas aqui da comunidade. Às vezes, quando eu mando, esse livro aí, toma cuidado. Que nada é neutro, irmão. Se entrar uma besteirinha na tua cabeça, já era. Da noite podia ser capaz de virar outra pessoa, dependendo do que entrar aqui, ó. Você está acompanhando seu filho? Não tem tempo, né? Trabalha para ganhar dinheiro, depois tem que usar o dinheiro para tentar salvar o filho. Você já viu quanto custa para salvar um filho, muitas vezes? Aí nós responsabilizamos, achamos que colocar os filhos ali apenas domingo, na salinha por 1h30, estamos fazendo muito pelos filhos. Quem vai responder pelo seu filho é você. É você que vai responder pelo seu filho. Homem, é você que vai responder pela sua esposa. É você. Deus deu o governo para você. Esse é o fato. E você está fazendo escolhas diárias de governar segundo a vontade de Deus, ou você governa segundo o seu próprio entendimento, segundo as filosofias desse mundo, e você vai colher o resultado. Esse é um fato. Sobre essa vontade de Deus, vamos
terminar aqui só falando algo aqui muito importante. Primeira coisa que nós temos que entender é que Deus não esconde sua vontade. Esse negócio de vontade de Deus parece um negócio assim que, mais ou menos como minha avó fazia na Páscoa. Pegava a cestinha de ovos, ali que ela fazia bem caprichadinha, e escondia na casa, e eu ficava procurando até achar a cestinha. Como eu fiz com meus sobrinhos agora na Páscoa também, escondi, porque eles gostam, né? A turma gosta de ir atrás do ovinho lá do chocolate. Muitas vezes nós achamos que Deus faz assim, mais ou menos, com a vontade dele, Ele esconde de nós. É uma coisa muito difícil de descobrir. Quem sabe um dia você vai ter a sorte de descobrir qual é a vontade de Deus. Não é assim, meus irmãos. Vamos entender algumas coisas aqui sobre a vontade de Deus. Muitas vezes nós ficamos querendo entrar em detalhes que nem Deus está preocupado nesses detalhes. E aí nós temos dificuldade de quê? De nos mover, nós estamos paralisados em busca da tal vontade perfeita de Deus. Parece que ela é uma coisa muito difícil, Deus escondeu de nós e um dia nós vamos descobrir. E por causa desse entendimento, nós acabamos não nos movendo nas oportunidades que nós estamos tendo toda hora para manifestar o reino de Deus. Eu vou te dar uma situação aqui, irmãos. Eu não tenho, sim, de forma assim absoluta, assim, uma palavra absoluta de Deus sobre ir para Portugal em setembro ou outubro. E eu vou. Eu vou te explicar por que eu vou. Calma, já vou te explicar. Deus, irmãos, a vontade de Deus é mais ou menos assim. Deus estabelece, na verdade, limites. Vamos pensar a vontade de Deus como um estacionamento. Que ele fala assim, vá para aquele estacionamento. Mas ele não necessariamente está preocupado em qual vaga naquele estacionamento você vai colocar o seu carro. Ele te deu um limite de escolha. Ou seja, eu quero fazer a vontade dele, mas ele não está preocupado em qual vaga eu vou colocar o meu carro ali. Importante que eu vá naquele estacionamento que ele falou. Amém? Então, através da sua lei moral e vontades específicas para a sua igreja e para nós individualmente, esse é o limite que Deus nos dá. Então, tem coisas que Deus deixou sua lei moral, a lei do amor, para nós andarmos nessa lei, na lei perfeita de Deus. Ele está nos colocando um limite, faça tudo dentro desta lei perfeita do amor. Aí tem coisas que Deus fala, né? Falou, às vezes para uma comunidade local, falou para uma pessoa da comunidade, ele falou alguma coisa para você, ele foi muito claro. Você, quando quer que o seu filho faça algo, você é muito claro com o seu filho. Filho, aqui, tá bom? Você vai agir assim, eu estou te falando aqui. Deus também não quer esconder a vontade dele de nós. Ele é muito claro. Ok? Então vamos aqui pegar, por exemplo, o exemplo de Jesus aqui, Mateus capítulo 10, versículo 5. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entreis em cidades samaritanos. Ele está deixando claro aqui, ele não está escondendo deles como que era para a coisa funcionar. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto, vocês não vão para o gentio, vocês não vão para o samaritano, vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O próprio Jesus foi muito claro, ele tinha muita clareza sobre a vontade de Deus para a vida dele. Agora, quando nós olhamos, por exemplo, Paulo, nós podemos perceber aqui, você não está observando, se você observar, tem coisas muito que dão margem para que eles pudessem tomar algumas decisões. Deus deu os parâmetros para como eles deveriam fazer. Vamos pegar aqui a vida de Paulo, Atos capítulo 22, versículo 21, e você vai ver ele falando isso várias vezes. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Ou seja, vários lugares você vai encontrar o seguinte, que Paulo tinha clareza que o ministério dele era para os gentios. Agora, você não observa aqui que
Paulo fica preso, como numa indecisão, como numa insegurança. Não, será que eu vou para aquela cidade? Será que eu vou para aquela outra? Nós vemos um caso que o Espírito Santo impediu ele. No demais, você vê Paulo. Se você for estudar Paulo, você observa que ele tinha até algumas estratégias muito inteligentes. Ele ia para as principais cidades. Porque ele, sabendo que estabelecendo a igreja nas principais cidades, depois, através das principais cidades, virariam polos para conseguir as outras cidades. Então, observe aqui, irmãos, que Paulo não ficava paralisado, ele entendeu a vontade de Deus, Deus foi claro com ele, você vai para os gentios. Você observe Jesus falando que vocês vão para os judeus, vocês vão para as ovelhas perdidas da casa de Israel, vocês não vão para os gentios nem para os samaritanos. Ok? Então, o que acontece, irmãos? Por exemplo, se Deus não te fala exatamente que você tem que congregar numa igreja X, Ele pode falar para você, mas ele pode, agora tem um parâmetro claro, não deixe de congregar. Isso está claro. Não necessariamente, né, você precisa, por exemplo, muitas vezes Deus te dá a opção de escolher a congregação que você quer congregar, os irmãos que você vai congregar, mas o que você precisa é congregar. Sabe, irmãos, Deus nos mandou andar em amor, e nós ficamos muitas vezes lá, as oportunidades estão batendo na nossa porta, e nós ficamos ali, como se, faço ou não faço, faço ou não faço, faço ou não faço. Meu irmão, está ali os princípios gerais, você vai lá e anda segundo os princípios gerais de Deus, a não ser que Ele te dê alguma vontade muito clara, específica, e se Ele quiser alguma coisa muito específica, Ele vai te falar, Ele vai te falar. Amém? No demais, você tem ali uma liberdade para agir. Então, eu quero ser fiel a Deus, fazer a vontade dEle. Entretanto, o que eu estou dizendo aqui para você é o seguinte: não enxergue a vontade de Deus como se Deus tivesse que todo dia você ficar ali numa... Por exemplo, está aqui um enfermo, e aí você ora ou não ora? Deus quer ou não quer? Deus quer ou não quer? Não, Ele já falou, curem os enfermos. A não ser que Ele coloque uma restrição no teu espírito, dizendo, não ore por esse. Se Ele não colocar nada, você vai lá e ora por ele. Nós deveríamos orar, mas nós estamos muitas vezes passivos, nós estamos muitas vezes acanhados, porque nós ficamos ali sem entender essa forma da vontade de Deus se manifestar nas nossas vidas. Amém? Então Deus, irmãos, quando Ele quiser te falar alguma coisa específica, Ele vai te falar. No demais, Ele te dá os parâmetros gerais. O que Ele falou para nós? Preguem. Então vamos sair pregando. Nas oportunidades que está surgindo na nossa vida, onde a gente mora, onde a gente trabalha, onde a gente vai no supermercado, onde a gente vai no shopping, onde a gente tem as possibilidades. Se Deus quiser que você não faça alguma coisa de forma que englobe o parâmetro geral, Ele vai te falar, não ore por essa pessoa, e você simplesmente não ora. Se Ele quiser te falar, não contribua com essa pessoa, Ele pode te falar, não contribua. Se Ele não falar nada, Ele já disse para socorrer os necessitados. Você não precisa ficar ali num jejum, numa campanha mundial de oração para socorrer o necessitado. Não, vá lá e socorra. Se Ele não te falar nada, socorra. Porque, irmãos, muitas vezes não estamos governando, não estamos manifestando, não estamos trazendo o reino de Deus, porque nós estamos paralisados. Querendo que Deus nos fale aquilo que Ele já falou. Ele já falou. E quando Ele quiser, de alguma maneira específica, te falar alguma coisa muito específica, Ele vai te falar. Ele não vai te esconder. Ele não vai te esconder. Você tem um coração rendido a Ele? Então Ele vai te falar. Não tem como Ele não te falar. Eu não sei se apareceu um anjo ali pro Alexandre, falando, meu filho, estou te enviando para Curitiba. E a casa que tu vai morar, ela na rua tal. Que nós ficamos imaginando que Deus sempre é assim, né? Nós escutamos algumas coisas, Deus faz assim às vezes. Às vezes Ele fala rua, casa, o céu, tudo. Às vezes não. Eu sei só de um coração dele para ser usado por Deus, com a esposa dele, de colocar o ministério que deu. Deus falou o que ele tem que fazer, Deus colocou um encargo, Deus colocou dons, Ele quer colocar esses dons em prática. Eu não sei se Deus apareceu com ele, nem perguntei para ele. Mas tenho certeza que se Deus não falou nada contra, e o desejo dele é cumprir aquilo que ele já sabe do que Deus quer para ele e para sua esposa, toca o barco, vai para frente.
Ou vamos ficar lá em São Paulo de joelho, no apartamento preso a vida inteira, falando, Deus, quando vai ser? Deus, quando vai ser? Deus, 5 anos, quando vai ser? Deus, 7 anos, quando vai ser? Por exemplo, talvez alguém fale, Alan, Deus mandou você plantar a igreja aqui no Cajuru? Eu não sei se Deus mandou ele plantar no Cajuru, mas também ele vai ficar esperando o quê? Ele sabe que ele sabe do chamado dele, sabe do dom dele, e sabe que lá ele tem um raio de influência. Se Deus não falou nada contra, toca o barco. Toca o barco, meu irmão. O que nós não podemos é ficar passivos. Amém? Vamos ficar esperando quantos dias, quantas semanas, quantos anos? Não. Vamos aproveitar as oportunidades. Deus não esconde a vontade dele de nós. O que ele quer é que nós venhamos a manifestar o reino dele aqui na terra. A terra foi dada aos homens. Aleluia, é para nós curarmos enfermos. Vá no restaurante hoje, fique atento às tuas oportunidades. Se aparecer um enfermo, vá lá e ore. Se o Espírito Santo não falar nada contra, vá lá e ore. Vá lá e fale para o seu vizinho. Manifeste o reino de Deus. Amém? É a nossa responsabilidade, irmãos. Seja aquele que usa aquilo que Deus te deu, que é a terra, que é o seu mundo, que são os seus relacionamentos, para manifestar o reino dele nesses dias, em nome de Jesus. Certamente você vai curar muito mais enfermo do que se você ficar toda hora ali. Espírito Santo, é para mim orar por essa pessoa. Passou 2 segundos, a pessoa foi embora. Ore pela pessoa. Expulse o demônio. Pregue as boas novas. Quando Deus quiser te falar algo específico, certamente Ele vai falar. Porque Ele ama falar com seus filhos. Ele não quer esconder a sua vontade. Mas muitas vezes nós estamos aí paralisados, em vez de fazermos a vontade de Deus. E certamente nós estamos perdendo de ver grandes resultados que poderiam acontecer através das nossas vidas, em nome de Jesus. Eu escutei o testemunho do Weinhardt. Deus nunca falou exatamente para ele abrir orfanato. Ele simplesmente viu a necessidade das crianças e falou bem assim, eu quero ser Jesus para essas crianças. Eu estou vendo poucos no Brasil fazerem isso, e eu quero ser a resposta de Jesus porque ele entendeu que o coração de Jesus é pelos órfãos. Ele falou assim, eu já sei que Jesus ama os órfãos, eu não preciso ficar esperando mais nada. Eu vou lá e vou fazer algo pelos órfãos do Brasil. E de forma específica, ele foi para Teresina. E ele descobriu que em Teresina tinha os maiores índices de abuso infantil. Ele falou bem assim, Jesus não gosta de abuso infantil. E eu vou ser a resposta de Jesus para Teresina. Jesus não falou para ele mudar para Teresina, de forma específica não. E ele entendeu então, se Jesus não falou nada, não falou para mim ficar em São Paulo também, ele me deu a liberdade de escolher, manifestar o coração dele em Teresina. Ele falou, então, conversou com a esposa dele, falou, Deb, você topa comigo morar em Teresina. Então ele está deixando uma mansão em Alphaville, que Deus preparou para ele, ele vai morar em Teresina. Irmãos, a minha família é de Teresina, nem eu fui em Teresina ainda. É um dos lugares mais sufocantes de temperatura, é muito quente mesmo, é um lugar que não tem vento, é sufocante. O irmão que teria condição de morar nos Estados Unidos, morar na Europa, tem tantas portas que estão abertas para ele. Na Alemanha está fluindo muito. Agora, teve algo que aconteceu com ele, para te equilibrar para o outro lado. Deus falou para ele, você vai tirar um pouco as suas mãos da Polônia, e você vai investir na Alemanha. Tem coisas que Deus fala para ele de forma específica, e ele vai lá e obedece o que Deus falou. Tem coisas que Deus não falou de forma específica, Deus só transmitiu o coração dele, que está claro aqui na Bíblia. Que Deus é contra, Deus odeia crianças que estão sofrendo. E ele estava vendo que Deus deu condição para ele fazer algo para as crianças. Então ele não ficou esperando mais nada, simplesmente se moveu. E hoje tem 500 crianças sendo cuidadas pelos orfanatos dele. Amém? E agora ele ama muito a Polônia, é o país que ele mais ama assim. Só que Deus falou, você vai diminuir a sua ida à Polônia. E ele, em fidelidade a Deus, ele está indo muito pouco na Polônia. Você está entendendo?
Quando Deus quer falar alguma coisa, Ele fala claramente. Quando Ele não quer falar, você absorve o coração dEle através da palavra e você manifesta quando Ele te dá as condições para você manifestar. Tenho certeza que Deus não vai ficar triste quando você orar por um enfermo. Deus não vai ficar triste quando você socorrer um necessitado. Deus não vai ficar triste se tiver um velório no seu bairro e você for lá orar pelas pessoas que estão sofrendo naquele velório, mesmo que você não tenha recebido uma palavra específica de Deus. Mas nós temos a palavra geral de Deus, que é o quê? Amar. Amar. Isso é algo poderoso. E Deus é tão maravilhoso que o Weiner diz que ele não tem como ele usar todo o dinheiro que Deus tem dado para ele. Ele não consegue usar todo o dinheiro. Deus levantou só um jovem na Europa para dar 600 mil reais para os orfanatos. Ele disse: irmãos, eu não sei como usar meu dinheiro. Eu tenho tanto dinheiro, eu não sei como usar o dinheiro. Ou seja, ele se conectou ao coração de Deus e manifestou o coração de Deus sobre a terra, e Deus tem confirmado o coração dele dando toda a provisão para os orfanatos. Mas foi uma atitude dele de decidir andar pelos princípios de Deus. E 500 crianças no momento estão sendo alcançadas. E o alvo dele é abrir 100 orfanatos no Brasil. E é interessante que Deus é tão bom que o pastor Vieira aqui, recebeu um terreno lá na Paraíba. E aí eu conversei com o pastor Vieira: eu posso falar para o Weiner desse terreno? Para ver se ele quer construir um orfanato lá. Ele falou: pode falar, nós temos terreno, não temos o que fazer com o terreno, é muito grande esse terreno. Aí eu falei com o Arne, ele falou: opa, tem interesse de construir o orfanato lá na Paraíba, lá em Campina Grande. Deus vai conectando as coisas, irmãos. Amém? Agora, está conosco a oportunidade, está com a igreja a oportunidade. Os céus estão abertos, os dons foram liberados, a autoridade do nome de Jesus foi nos dada. Nós podemos fazer grandes coisas. Nós precisamos apenas assumir a nossa responsabilidade. A parte que Jesus tinha que consumar, Ele consumou. Mas nós temos que terminar a nossa vida como Paulo, dizendo que combatemos o bom combate. Acabamos a carreira e guardamos a fé. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia.